você provavelmente aprendeu na escola sobre os bolcheviques de uma forma amena, de que eles foram os grandes precursores da revolução do proletariado. Mas vou te contar baseado no livro A Grande Fome Vermelha, que retrata exatamente as atrocidades causadas pela coletivização de alimentos e os estragos provenientes da expropriação de terra dos camponeses. E se você ainda não é inscrito nesse canal, clica em inscrever-se e acione o sininho para mais notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lá? A palavra Ucrânia significa terra da fronteira em polonês e pertenceu ao Império Russo entre os séculos 18 e 20. E antes disso, as mesmas terras foram da Polônia. E muitos dos ucranianos que aceitaram esses títulos aristocráticos poloneses dos séculos 16 e 17 permaneceram cristãos ortodoxos e não católicos romanos. O solo ucraniano é rico e particularmente fértil. Não existem safras mais abundantes em todo o local que não em suas margens. Os cereais da primavera são plantados em abril e maio e colhidos em outubro e novembro. As safras fornecidas pela terra fértil da Ucrânia despertam há muito tempo ambições de mercado. Sendo assim, poloneses e russos jamais mostraram dispostos a permitir que suas perspectivas cestas de pães estivessem em identidade independente. Durante a grande reforma educacional do Império Russo, em 1804, o Tsar Alexandre I permitiu que algumas línguas não russas fossem usadas em novas escolas estatais, mas não o ucraniano, pretextando que ele não era um idioma e sim um dialeto. As restrições ao uso do ucraniano limitaram o impacto do movimento nacional, causaram também analfabetismo generalizado. E, no fim de 1917, todas as potências militares da região, inclusive o novíssimo Exército Vermelho, o Exército Branco do antigo regime e tropas da Alemanha e da Áustria faziam planos para ocupar a Ucrânia. E com diferentes gradações, cada um deles atacaria os nacionalistas ucranianos e até mesmo a língua da terra ucraniana. Lenin autorizou o primeiro assalto contra a Ucrânia em janeiro de 1918 e no início de 1917 os bolcheviques eram um pequeno partido minoritário da Rússia, facção radical do que tinha sido o Partido Operário Social Democrata Russo. E liderados por Lenin, homem violento, paranoico, conspirador e fundamentalmente não democrático, os bolcheviques acreditaram estar na vanguarda do proletariado. Eles buscavam o poder absoluto e, no fim, aboliram todos os outros partidos e oponentes no meio do terror, provocando violência, campanhas cruéis de propaganda. Os bolcheviques eram liderados por Lenin, Stalin e Trotsky. E tinham motivos políticos específicos para desgostar da ideia da independência da Ucrânia. E a Ucrânia era ainda essencialmente uma nação agrícola e, de acordo com essa teoria marxista, que a liderança bolchevique constantemente lia e debatia. Para você ter uma ideia, em um famoso ensaio de 1852, Marx explicou que eles não constituíam uma classe e, portanto, não tinham consciência de classe. Eles, por consequência, são incapazes de fazer valer seus interesses por esforço próprio, seja através de parlamento ou de alguma convenção. Não sabem se representar e precisam ser representados. E apesar de Marx não acreditar que os camponeses tivessem papel importante na Revolução Vindoura, Lenin, mais pragmático, modificou em certa dose tal opinião. Ele achava que os camponeses eram de fato potencialmente revolucionários. E, de maneira preocupante, Lenin também suspeitava que muitos pequenos fazendeiros, por ter terra, poderiam pensar assim como os menores proprietários capitalistas, que lá na frente eles vão chamar de kulaks. Para ele, os donos de pequenos minifúndios eram considerados kulaks, e ele considerava uma força fundamentalmente contra-revolucionária e capitalista. Os kulaks eram camponeses donos de terras que herdavam de seus familiares, e muitos deles eram considerados burgueses. Eles sofreram com o grande impacto dessa coletivização de Lenin e Stalin, com a expropriação de terras. E para todos do Partido Comunista, a era da Guerra Civil foi um verdadeiro divisor de águas.
Para você ter uma ideia, no começo de 1917, poucos deles tinham algo em comum ou relevante a demonstrar em suas vidas. Eles eram fracassados quando avaliados sob quaisquer padrões. Se ganhassem algum dinheiro, era por meio de matérias escritas em jornais que haviam passado grande parte de suas vidas entrando e saindo de prisões. Às vésperas da Revolução Russa, Stalin estava próximo dos 40 anos, com pouco na vida para se gabar. Ele não tinha dinheiro, residência permanente ou outra profissão que fosse especialmente revolucionária. Nascido na Geórgia, educado em seminário, sua reputação no mundo subterrâneo vinha de um talento para roubar bancos e havia sido preso inúmeras vezes. Stalin recebeu seu primeiro e glorioso gosto do poder em 1917. Ficou diretamente responsável pela negociação com todas as nações e povos não russos que pertenciam ao Império Russo. Finalmente, em 9 de fevereiro de 1918, Kiev caiu pela primeira vez em mãos revolucionários soviéticos. Seus soldados fuzilavam quem quer que fosse encontrado falando ucraniano em público. Embora os bolcheviques tendo controlado Kiev por poucas semanas, essa primeira ocupação também seria um sabor daquilo que Lenin faria posteriormente. Desesperado para alimentar os trabalhadores revolucionários que o levaram ao poder, ele enviou de pronto o Exército Vermelho para a Ucrânia, instruídos a confiscar os grãos de todos os camponeses. Em maio de 1918, o Conselho dos Comissários do Povo seguiu a política czarista e estabeleceu uma ditadura do suprimento de alimentos. E para conseguir alimentos entre os anos 1916 e 1918, a maioria dos ucranianos e os russos recorreu ao mercado negro e não às inexistentes companhias estatais. E ao longo daqueles anos, os mercados ilegais deram acesso aos alimentos para muitas pessoas, em particular os indivíduos que não constavam nas listas especiais do governo. Seguiam mais uma vez com o precedente estabelecido pelos czares banindo os jornais ucranianos a interromper o uso do ucraniano nas escolas e fecharam teatros ucranianos. Como na Rússia, eles também confiscaram as grandes propriedades e usaram uma parte de suas terras para criar fazendas coletivas e outras empresas agrícolas estatais. A cada menção da Ucrânia, Lenin perguntava quantos quilos de grãos lá existiam e quantos poderiam ser retirados. Eles tinham uma meta de adquirir 100 milhões de grãos para a Rússia faminta. E a força foi uma solução. Porém, em vez de empregar a violência nua e crua, Stalin optou por uma forma mais sofisticada e criou um sistema de classes nos vilarejos. Primeiro, qualificando novas categorias de camponeses e depois fomentando o antagonismo entre eles. Na maioria deles, havia uma divisão difusa entre os que possuíam terra e eram considerados trabalhadores incansáveis e os que não eram donos de terra ou por qualquer outra razão. No fim, eles se decidiram por 3 categorias de camponeses: os kulaks, que eram considerados os ricos, os medianos e os pobres. Sempre que o Exército Vermelho prevalecia, comissários bolcheviques organizavam a matança da aristocracia e da burguesia, o que podia simplesmente significar que quem quer que se opusesse a eles seriam eliminados. Empoderavam novamente os comitês de camponeses pobres, ajudando-os a roubar vizinhos prósperos que eram os kulaks. Entre 1918 a 1920, combatentes de todos os lados, branco, diretório, poloneses e bolcheviques, assassinaram pelo menos 50 mil judeus. Dezenas de milhares foram feridos, como também mulheres foram estrupadas. Os bolcheviques levaram à morte de aproximadamente 1.600 pessoas no decorrer de 2 dias. E em dezembro de 1919, cerca de 2.500 cadáveres de judeus foram encontrados em refúgios improvisados. Já em 1921, Lenin propôs a feitura de reféns para forçar os camponeses a entregar os seus suprimentos. Eles também aterrorizavam a campanha de coletivização. A exemplos dos judeus, eles foram despidos de suas roupas, chantageados em suas posses, satirizados e humilhados, e algumas vezes fuzilados.
Onda de violência havia deslocado pessoas e destruído cidades, vilas, vilarejos, estradas e ferrovias. As políticas dos bolcheviques tornaram a economia quase disfuncional. A abolição do comércio, a nacionalização da indústria, a experiência fracassada da coletivização e o uso do trabalho forçado, tudo isso cobrou seu preço e a indústria estava morta. Em 1922, Lenin já estava doente e Stalin o precedeu na liderança do secretário do Partido Comunista. Explicou Lenin: era hora de ensinar aos camponeses, ao clero e os outros oponentes políticos uma lição, de modo que, para as décadas vindouras, eles não ousassem nem pensar em resistência alguma. No decurso de 3 anos, cerca de 33,5 milhões de pessoas foram afetadas pela fome ou pela escassez de alimentos. 26 milhões na Rússia e 7,5 milhões na Ucrânia. Os bolcheviques receavam serem os apontados pelas tais atrocidades e de fato foram. Os bolcheviques roubaram as pessoas, tomavam seus cavalos e bois, não havia pão, as pessoas morriam de fome, havia escassez de alimentos em toda a Ucrânia. Lenin criou uma política econômica que pôs um fim à requisição de grãos e temporariamente legalizou o livre comércio. Lenin usou isso como retirada estratégica e isso ficou conhecido como capitalismo de Estado. E os camponeses passaram a vender seus grãos pelo método tradicional, isto é, por dinheiro, porém com taxa altíssima e com alto rígido controle do Estado. O comunismo de guerra fracassou. O Estado dos trabalhadores radicais não trouxe prosperidade. Eles fixavam preços elevados para os bens industriais e preços baixos para os agrícolas, daí a designação crise das tesouras, o que criava um desequilíbrio econômico, e em maio de 1927 foi proibido que todos os jornais soviéticos escrevessem sobre quaisquer dificuldades ou interrupções no fornecimento de grãos no país, porque isso poderia causar um pânico terrível. Desde a morte de Lenin em 1924, Stalin preocupava em organizar suporte partidário, congregando suas forças contra seu principal rival. Os camponeses se encontravam agora em uma situação insuportável. Se trabalhassem duro e constituíssem suas fazendas, então se tornariam kulaks, inimigos do povo. Mas se adotassem a opção de serem camponeses pobres, então eles estariam em situação ainda pior. Uma armadilha sem saída. Os camponeses sabiam que se trabalhassem mal, passariam fome. Se trabalhassem bem, seriam punidos pelo Estado. E uma vez rico e bem-sucedido, o camponês torna-se inimigo do Estado. Fazendeiros que eram eficientes demais ou muito eficazes imediatamente se transformavam em figuras suspeitas. A propaganda pela coletivização também continha mais do que uma amostra do culto à personalidade soviética. O equipamento das fazendas seria compartilhado. Em nome da eficiência, tratores e colheitas seriam controlados pelo Estado. Em 1928, o governo soviético aprovaria o seu primeiro plano quinquenal, que era um programa econômico que especificava um aumento anual e sem precedentes de 20% na produção industrial. A adoção do regime do trabalho era de 7 dias por semana e os trabalhadores descansariam em turnos de modo que a fábrica nunca fechasse. Pelo fim de 1927, o Partido Comunista da Ucrânia enfrentava a oposição e Stalin deteve cerca de 30 mil pessoas, dentre eles intelectuais, especialistas, artistas, técnicos, escritores, cientistas, e julgou publicamente 45 delas. Outros seriam julgados professores, palestrantes, editores, assistentes, laboratórios, filósofos, médicos, tecnólogos e engenheiros químicos. A Igreja Ortodoxa Independente da Ucrânia foi outro alvo. A igreja contava com 6 milhões de fiéis e 30 bispos. Stalin, em pessoa, ajudou a escrever o cenário do julgamento, enviando memorandos para licenças ucranianas. O julgamento em si foi uma grande farsa. Não continha evidência de contatos estrangeiros ou conspirações revolucionárias. Todos os acusados eram considerados culpados de acordo com Stalin. E os camponeses outrora eram totalmente livres
em suas atividades antes da ocupação soviética. Faziam passeios agradáveis, viajavam à vontade à procura de emprego, ninguém pedia seus documentos ou questionava sobre seus destinos. A União Soviética estava no comando, mas nem todos os aspectos da vida eram controlados pelo Estado. Os camponeses viviam em grande parte como no passado. Cultivavam a terra, geriam pequenos negócios, comercializavam e faziam alguns escambos. Organizações frouxas, porém, deveriam ser substituídos pelo controle restrito. Fazendeiros e empreendedores se transformariam em trabalhadores assalariados. A independência daria lugar à regulamentação rigorosa. Acima de tudo, em nome da eficiência, fazendas coletivas cujos donos seriam integrantes do Estado substituíram as privadas. Como Stalin dissera na Sibéria, abre aspas, a unificação das pequenas minúsculas fazendas de família em grandes fazendas coletivas é para nós o único caminho. Qualquer um que expressasse descontentamento era taxado como kulak. Famílias de camponeses que nunca tiveram contratado mão de obras foram taxadas como kulaks. Uma família que possuísse 2 vacas e um bezerro já era considerado kulak. Habitantes de vilarejos que se recusassem a entregar os grãos excedentes ou a denunciar os kulaks recebiam visitas indesejáveis, de destacamentos e punição. Assim, os camponeses faziam reuniões especiais para definir quem era ou não kulak. Em agosto de 1929, o Conselho do Comissário do Povo da Ucrânia emitiu um decreto identificando sintomas das fazendas kulaks. Qualquer fazenda cujos donos ou gerentes que se envolvessem no comércio com o empréstimo ou com qualquer atividade produzia renda e derivada do seu trabalho, essencialmente era kulak. Os camponeses pobres se tornaram kulaks, simplesmente por se recusarem a associar a fazenda coletivas. Os pobres eram chamados de kulaks simplesmente por serem faladores ou causadores de problemas para a União Soviética. As ordens para eliminar os kulaks vinham acompanhadas de inúmeras listas quantos deveriam ser removidos, quantos deveriam ser exilados e quantos deveriam ser enviados para o campo de concentração. Esperava que a Ucrânia fosse a que mais entregasse kulaks. 15 mil dos kulaks mais obstinados e ativos deveriam ser presos. De 30 mil a 35 mil famílias de kulaks deveriam ser exilados. E dos 50 mil tinham que ser removidos para o norte da região da Ucrânia. A desculakização começou mais a sério, a linguagem perversa passou a ter consequências. Uma vez qualificado como kulak, o camponês era automaticamente um traidor, um inimigo ou um cidadão do povo. Perdia direitos de propriedade, situação legal, casa e local de trabalho. Suas posses não lhe pertenciam mais. As residências dos kulaks foram usadas para organizações comunitárias como alojamentos para os trabalhadores rurais. Na verdade, a desculakização evoluiu rapidamente para saque. Algumas das propriedades de kulaks eram confiscadas e depois vendidas ao público em leilões improvisados. Roupas e adornos eram empilhados em carroças nas praças dos vilarejos e os camponeses eram convidados a fazer ofertas pelos bens dos próprios vizinhos. Em um vilarejo russo, um brigadista estuprou 2 kulaks e forçou um senhor a se despir, dançar e cantar antes de ser espancado. Em outro, o senhor foi obrigado a ficar nu, tirar as botas e caminhar em torno de uma sala até desmaiar. Alguns morreram de inanição, outros foram assassinados como inimigos do povo. No Grande Terror de 1937, morte por inanição é um estado em que a pessoa se encontra extremamente enfraquecida por falta de alimentos. O ataque à religião fez parte da coletivização desde o início, e em toda a Ucrânia, sinos das igrejas foram derretidos, incendiaram as propriedades da igreja e destroçaram símbolos. O Estado, gente, acompanhou a destruição dos símbolos físicos da religião e a repressão dos sacerdotes com uma onda de ácida propaganda antirreligiosas e ataques a rituais da igreja, bem como da vida no campo em geral.
Nas escolas urbanas e do interior, as crianças foram ensinadas a não acreditar em Deus. O Estado baniu os feriados tradicionais, substituindo-os por celebrações bolcheviques como o 1º de maio e o aniversário da Revolução. As autoridades também promoveram a união ao invés do casamento, que era um status caracterizado pela ida do casal ao cartório e não mais à igreja, sem a cerimônia em si e as celebrações posteriores. Os bolcheviques eram ateus convictos que acreditavam que a igreja era parte do antigo regime. Os bolcheviques imediatamente saquearam as igrejas em 1918 a 1930, fecharam mais de 10 mil delas, transformando-as em depósitos, cinemas, museus e garagens. As igrejas também tinham função social, especialmente nos vilarejos mais pobres que quase não contavam com instituições sociais. O lugar da igreja na vida cultural e educacional do vilarejo foi tomado por instituições do Estado, casa de cultura, cartório, escolas soviéticas e sob o controle do Partido Comunista. Assim como todo o restante da Rússia, filhos foram instruídos a denunciar os seus próprios pais e eram questionados na escola sobre o que passava em casa. Os impostos sobre os camponeses que permaneceram em suas próprias terras continuavam elevados. A falta de alimentos se tornou permanente. Ameaçados pela violência, temerosos pela fome, milhares de camponeses entregaram suas próprias terras forçados, seus animais, suas máquinas para as fazendas coletivas. A coletivização também significa que os camponeses haviam perdido a capacidade de decidir o destino deles. Mesmo quando os camponeses de fato plantavam e cultivavam a terra, em geral faziam seu próprio trabalho sem zelo e sem entusiasmo como outrora, demonstrando que não estava mais com afinco daquele trabalho. E as fazendas coletivas produziam bem menos do que podiam e deviam. Com o crescimento das exportações, a liderança soviética percebeu que elas traziam mais do que somente moeda forte. Prenunciando o futuro do soviético, o russo, do gás como arma de influência, os bolcheviques também começaram a solicitar valores políticos em troca dos despachos de grãos a preços relativamente baixos. Em 1920, eles demandaram que, em troca de grãos, os lituanos reconhecessem a República Soviética da Ucrânia. A liderança soviética sabia de fato que o país não iria atingir as cotas de exportação. Pior ainda, o povo nas cidades não teria pão. E a produtividade industrial está à beira de séria crise. Todos entendiam, em algum nível, que a coletivização era, por si só, a fonte da nova escassez. O próprio Stalin recebeu relatórios que explicavam exatamente o que não funcionava nas fazendas coletivas, descrevendo em detalhes a ineficiência delas. E a fome se alastrava, e com isso pessoas viviam à base de carniça, ou roubavam para comer. Inclusive tem um filme na Netflix chamado A Sombra de Stalin, que retrata exatamente o que foi o canibalismo. Para que as pessoas parassem de roubar alimentos, a lei deveria ser apoiada por uma campanha de propaganda totalmente fundamentada na teoria marxista, que dizia o seguinte, que a própria sobrevivência do socialismo depende do Estado, ou para não evitar que elementos antissociais e capitalistas, que seriam os kulaks, roubassem a propriedade pública. A obsessiva crença de Stalin na teoria marxista mais uma vez triunfou sobre o que ele teria chamado de moral burguesa. O roubo de pequena quantidade de alimentos, em outras palavras, poderia ser punido com 10 anos de prisão em campos de trabalhos forçados, ou com a morte. A insistência para que os camponeses entregassem a quantidade de cereais que Stalin acreditava que deveria existir, por sua vez, provocou uma catástrofe humanitária. E essa catástrofe humanitária precedeu o nome que você conhece ou que provavelmente você não estudou sobre, Holodomor. Isso conferiu em particular o horror de 1932 a 1933 e foi causada e exacerbada pelas políticas do governo soviético ou especialmente pelas de Stalin. Veja o próximo vídeo, Holodomor, aqui no canal e até a próxima.